Então, estamos ao vivo. Seja bem-vindo, Davi Lago, que é professor, é pesquisador e é escritor, que por sinal estou com um livro teu aqui, o Um Dia Sem Reclamar, que é um best-seller brasileiro. Então, tu já está aí nas páginas da história, pelo menos da história mais recente do nosso país, com teu livro. Seja bem-vindo, Davi. Muito obrigado por ter aceitado meu convite, cara. Obrigado, Thiago Bentes, pela acolhida, pelo convite. Uma alegria a gente estar aqui para esse papo, meu amigo. Finalmente, né? Finalmente, Eu tá? fui a Demorou um pouquinho, mas deu certo, hein? Cara, foram 2 anos. Eu até fui a São Paulo ano passado, né? Eu fiquei te encontrar e não consegui te encontrar lá. Cara, a gente combinou de conversar sobre esse livro aqui, que por sinal eu li, e bastante interessante, foge um pouco do tipo de leitura que normalmente eu faço. Normalmente quem trabalha com teologia ou nas áreas que eu estudo, normalmente a gente acaba não lendo tanta leitura diferente assim, a gente acaba ficando muito preso em algumas coisas assim, mas, cara, achei interessante pra caramba. E de cara, assim, eu tenho uma pergunta pra ti. Por que escrever sobre esse tema, sendo que normalmente quem é evangélico, assim, cresceu em igreja evangélica, já ouviu, que tal você passar um dia só agradecendo a Deus, ou um dia sem reclamar? Mas por que tu decidiste escrever isso, não sozinho, mas com o Marcelo? Então, Thiago, esse livro aí, ele nasceu de uma conversa minha com o professor Marcelo Galupo. O professor Galupo, ele é meu orientador, foi meu orientador na graduação e no mestrado em Filosofia do Direito de Minas. Ele é professor também na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, presidente Uhum. da BRAF, foi presidente da BRAF muitos anos, Associação Brasileira de Filosofia e Sociologia Jurídica. Então, o professor Galupo, pessoa muito qualificada, né, um filósofo também. E a gente estava uma vez conversando, no almoço, a gente encontra regularmente, toda vez que eu vou a Belo Horizonte, a gente dá um jeito de encontrar, conversar, mantemos essa amizade. E nesse dia específico, a gente conversou sobre o vício em reclamar. Como que as pessoas hoje estão viciadas em reclamar. E aí foi uma conversa muito legal, assim, a gente, durante o almoço, demos exemplos, falou de filosofia, falamos sobre ética da gratidão, falamos sobre aspectos filológicos da expressão gratidão, etc. E sabe quando termina, assim, uma conversa muito legal com um amigo, que você fica feliz, né? Quer dizer, sua vida melhorou depois daquela conversa. Foi o caso desse dia. E aí a gente falou, por que a gente não põe no papel isso aqui, essa conversa, né? Quem sabe a gente coloca no papel esse papo aqui que nós batemos. E assim começou, foi o embrião, então, do livro, né? A gente tinha também um convite da editora Citadel, uma editora de vasto alcance no Brasil, no mundo, para uma obra. Então, meio que fomos encaixando as ideias, Uhum. o projeto foi nascendo assim, despretensiosamente, com o objetivo de ser um livreto sobre ética da gratidão, que é um tema importante, um tema central na teologia, né? Como a gente vê na carta aos Romanos, Paulo começa a exposição sistemática sobre a fé cristã a partir da ingratidão. Foi por causa da ingratidão que os seres humanos viram as costas a Deus, seguem seus próprios caminhos. Então, quando a gente entregou o trabalho para a editora, o editor, o Marcial e o André, e os editores ficaram muito surpresos com o conteúdo, e aí a gente colocou um título chamativo, né? Um Dia Sem Reclamar. Eles ampliaram o tamanho do livro, ampliaram a letra, ampliaram o tamanho do livro para o livro tamanho maior, né? E aí, para nossa grata surpresa, o livro se tornou um best-seller, né? O livro ainda demorou um ano para ser lançado, ele foi escrito no final de 2019, com a ideia de ser lançado em 2020, mas aí teve a pandemia, né, Tiago? A pandemia embolou aí o trajeto editorial, o curso editorial da obra. Ele é lançado em 2021 e aí, nos últimos 4 anos, alcançando aí quase 500 mil exemplares vendidos. O livro foi traduzido para o espanhol,
Lancei lá em Buenos Aires, na Feira Internacional do Livro, foi traduzido para o inglês e já está agora, os direitos também foram adquiridos para uma editora da Rússia. Então você vê assim que o livro ganhou o carinho dos leitores, né? Foi um livro que acertou que, de algum modo, está preenchendo essa demanda na literatura de uma obra que aborde o tema da ética da gratidão, claro, de um modo acessível, mas de um modo também original, com mais referências, uma pesquisa original, uma pesquisa diferenciada. Muito se fala hoje também de gratidão, né? Mas aquela coisa virou até uma piada, né? Gratiluz, a pessoa que fica agradecendo tudo de um modo até mesmo alienado e alienante, né? Cansado e cansativo, como se fosse uma coisa muito mais para o lado do estoicismo, do ascetismo, de agradecer sem chorar. E aí a obra não vai nessa linha, né? A gente tem, por evidente, né? Tanto eu quanto o professor Galupo somos cristãos professos, o Galupo é presbiteriano, eu sou de uma igreja batista. O livro tem, claro, uma abertura filosófica, uma amplitude. A gente procurou no repertório vasto cultural os exemplos, mas ele tem inúmeras citações do Antigo e do Novo Testamento. A gente convidou o Dom Valmor, que também é o arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, né, em Minas Gerais, católico, para fazer o prefácio. Então, o livro tem, sim, uma influência direta das escrituras, da teologia cristã. Ela transparece nas páginas do livro, ainda que involuntariamente, muitas vezes. Então, um pouquinho aí da origem da obra, da trajetória dela, das motivações por trás. Tiago? É difícil escrever um livro assim em conjunto com outra pessoa, porque quando a gente faz obra colaborativa e cada um às vezes escreve um capítulo, sai seu nome no capítulo ali, mas assim, da forma como vocês fizeram, não, a gente não sabe necessariamente quem. Tem até uma historinha que é um de nós esteve no aeroporto e aí a gente não sabe exatamente, não sabe quem foi, né? Dá pra ficar Não sabe imaginando, quem... mas não sabe quem foi. Como é que é escrever isso daí, cara? É muito difícil, é muito complicado, dá muito Então, atrito. eu já tive oportunidade de fazer obras em coautoria, né? Algumas Uhum. obras. Por exemplo, eu fiz o livro Formigas com o Dr. William Douglas, pela editora Mundo Cristão. Esse livro foi feito de modo epistolar, né? Então eu escrevi a base do livro. O livro são 10 capítulos. Eu criei os 10 capítulos e eram 10 mensagens, 10 estudos que eu joguei, e aí o Dr. William devolveu com enxertos. E aí a gente ia costurando o livro assim. Teve um preparador de texto também, o Carlos Fernandes, que colaborou da parte do Dr. William na obra. Esse livro com o Galupo, ele foi muito mais orgânico. Depois que a gente almoçou e a gente conversou sobre o tema, nós encontramos 3 ou 4 vezes na casa do professor Galupo, na mesa de trabalho. E a gente foi conversando em tempo real, ele ia digitando, né? Ele foi meio que a amanuense ali. Eu falava, claro que eu não chegava cru para essas sessões da redação. A gente, você tem ideia, foi assim, a gente saiu a gente almoçou no Pátio Savassi, o shopping de Belo Horizonte. Quando a gente teve a ideia de fazer o livro depois do almoço, a gente saiu. Tem uma loja da Calunga do lado. Estou fazendo merchan gratuito aqui das coisas. A Calunga, ele falou assim: Davi, vamos comprar um caderno para cada um. Nós compramos um caderno verde. Cada um comprou um caderninho verde, aqueles de primeira série, primário. Falou: você anota suas ideias aqui, que eu vou anotar minhas ideias aqui. Aí ficou cada um com essa missão de anotar durante uma semana. Foi no virada do ano. Foi literalmente Natal, Ano Novo. Quando passou o Réveillon, em janeiro, a gente encontrou. Então eu cheguei com o meu caderninho verde, ele estava com o caderno verde, e a gente escreveu, então. A gente escreveu junto, na sala, três manhãs tardes, assim. Um dia a gente almoçou na casa dele. Então o livro ele foi literalmente sendo escrito a 4 mãos, né? O professor Galupo tem uma biblioteca impressionante, acadêmica. Ele tem uma biblioteca impressionante, então a gente consultava em tempo real ali mesmo as obras citadas no livro, quase todas estavam na casa dele. Então foi assim, né? Porque realmente é um desafio, né? Quando você faz o livro em conjunto, normalmente é mais epistolar, né? Cada um faz uma parte, coloca enxertos, um dos dois revisa, o outro dá uma tréplica.
Esse a gente estava nas férias e a gente foi gestando o livro assim. A continuação já não foi assim, né? O livro Um Dia Sem Odiar, que é sobre o perdão, tema correlato. Então a gente fez mesmo cada um fazendo uma parte, cada um fazendo um capítulo e depois um revisou o capítulo do outro. São os engendramentos aí da obra, Tiago. Quando tu, depois que o livro foi lançado, levou um tempo para ele começar a aparecer nas listas mais vendidos, até porque faz sentido que seja assim, né? O livro não sai da gráfica da editora ali já com, sei lá, 100 mil exemplares vendidos, a não ser alguns livros religiosos já encomendados. Né? Cara, como é que tu te sentiste quando tu viste o teu livro começando a figurar nas listas aí? Tu Então, esperavas esse Tiago, tipo de coisa, assim ou não? não, a gente não esperava, né? O livro, como eu te falei, ele foi um projeto colaborativo muito despretensioso. Era para ser um livreto de gôndola de aeroporto, que a gente pensa assim, uma leitura leve, né? Porque o tema já é pesado, né? Reclamação, as pessoas estão adoecendo, a saúde mental no Brasil, por não saber lidar com as frustrações. Então, não tem sentido você fazer um livro pesado sobre um tema pesado. E quando a Sim. gente lançou o livro no auge da pandemia, você muito bem disse, tem muitas obras que são encomendadas. Existe até uma organização de pré-venda para o livro, quando ele sai, já está no primeiro lugar e com milhares de obras já vendidas. Tem até uma zona cinza aí, sabe? Que algumas editoras fazem, que elas próprias adquirem os livros, como para posicionar o livro na vitrine, mas aquilo não se sustenta. Posteriormente não se sustenta. Tem vários estratagemas aí, né, no meio editorial. Não teve nada disso no livro Um Dia Sem Reclamar. Não teve nada disso. As livrarias estavam fechadas, porque 2021 tinha aquelas confusões do lockdown, né? Você lembra? Ia, voltava, Sim. não tinha viagens internacionais, tudo fronteira fechada. Então, o livro, por essa razão, foi muito importante a venda do livro na Amazon, sites de venda que a pessoa baixava no Kindle, né? Porque o livro nasce nesse meio. E tanto eu quanto o professor Galupo, nós não somos influências digitais, né? Eu tenho o mesmo número de seguidores há quase 10 anos, não sai disso, né? O professor também. Então, assim, quando você tem influenciadores com milhões de seguidores, também tem um outro impulso para vender o livro, né? No nosso Sim. caso, nós não tínhamos as livrarias físicas, nós não tínhamos uma base multimilionária de investimento, muito menos um monte de seguidores. Tinha o livro ali no canal, só que o boca a boca fez a diferença. E aí demorou um ano e meio. A gente fez algumas inserções na mídia, entrevista professor Leandro Carnal e a Gabriela Priori me convidaram, eu participei de uma entrevista na CNN. Teve uma outra ação nesse sentido, assim, de convite que recebemos. Mas aí o livro saiu na Publish News, né, que é a lista talvez aí mais importante. A Publish News tem uma base de dados e o livro começou a sair entre os 10 mais sistematicamente até agora, esse mês passado, né? Fechou o ano de 2024, o sétimo livro mais vendido nacional, ficou também sétimo no Amazon Kindle, bateu ano passado, 2024, número 1, categoria geral na Amazon, julho e agosto. Então foi bem interessante esse movimento do livro, mercadologicamente, indo, o boca a boca ainda faz a diferença, hein, Bentes? Não, mas ainda o boca a boca ainda é o que faz mais diferença, eu acho, né? Porque boca a boca tu tá emprestando credibilidade, né? Então, mesmo que tu não conheça o autor, tu conhece a pessoa que leu e tá indicando o livro ali. O que me parece, Davi, assim, falando em termos mais seculares aí, me parece que a pandemia foi um pouco de sorte para esse livro aí. Porque tá todo mundo preso em casa, e aí depois a gente sofreu muito com os resquícios aí as sequelas, né, da pandemia. Cara, porque não era fácil ficar sem reclamar.
Exceto, por exemplo, para quem não gosta muito de receber visita, ver parente, quem não gosta de ver gente, para esse pessoal que gosta de se isolar, a pandemia foi, em termos, foi uma bênção, né? Em termos. Esse negócio de ficar mais fechado em casa, assim. Mas parece que sim, tipo, olhando assim, parece que foi um livro certo, para a hora certa, com o título certo, inclusive, e, e ele foi ganhando força aí ao longo dos anos. Eu me pergunto muito isso, assim, foram essas coisas que tu falaste aí, como é que é escrever junto, como é que é ver o seu livro crescer, mas tem uma outra coisa também, cara, que até tu citaste agora, mas que fica meio. Eu li o livro e fiquei assim, um pouco em dúvida. Como é que é para ti que escreveu basicamente literatura evangélica, livro evangélico, boa parte da tua vida, e aí de repente tu lanças esse livro aqui, não é o teu primeiro livro que não seria assim, falando bem simplificadamente de literatura teológica, dá para dizer assim, não é o teu primeiro livro que não é isso, mas fica aquele negócio, caramba, eu tô lendo, mas eu não tô lendo um livro evangélico. Tu enfrentou algum tipo de preconceito? Alguém te recriminou por isso? Ou no meio que tu vive ninguém falou nada, não? Porque eu venho do meio muito mais renovado, muito mais evangelical mesmo, né? Apesar de que eu sou reformado hoje. Tiago, eu acho que o livro, assim, um livro com poucos Uhum, haters, pelo contrário, as pessoas ficaram uhum, muito felizes, né? Eu tenho uhum, a possibilidade de falar em diversos campos do segmento evangélico, uhum, e o livro foi muito bem recebido dentro e fora da igreja. E ele é um livro, como eu falei, ele é um livro teológico, né? Só que a roupagem dele é diferente. Tem uhum, pessoas que às vezes não conseguem também captar isso, né? Pensam que Jesus falava de teologia com parábolas, com histórias. Então, às uhum, vezes, algumas pessoas mais bitoladas do ponto de vista formal perdem muito ao não lerem literatura, não entenderem de cinema, de artes em geral, e aí perde a capacidade de comunicação com o mundo, que eu vejo que é a tarefa teológica por excelência. Se teologia são discursos sobre Deus, quem que está ouvindo essa fala? Né? Se não comunica com ninguém, se torna simplesmente um academicismo estéril, um academicismo hermético, completamente incognoscível para quem é de fora, para uma pessoa simples. Eu vejo também muitas pessoas que têm uma demanda por temas teóricos que deveria propriamente ser saciada na filosofia. E nem na teologia, eu diria, na filosofia. Acho que quem tem uma predileção por trabalhos especulativos deveria ter uma formação formal em filosofia. Eu mesmo estou terminando o doutorado em filosofia do direito por gostar disso. Eu acho que a teologia verdadeira é aquela teologia ligada no chão da vida, ligada na vida das pessoas, ligada que atravessa a igreja, como acho que você falou muito bem, que atravessa o amor a Deus e o amor ao próximo. uhum, Porque uma teologia que é apenas um circulinho de pretensos intelectuais, mas que não fala nem com a sociedade, nem com a igreja, é uma das coisas mais patéticas já criadas pelo estamento religioso. Então, o livro Onde Se Reclamar vai noutra direção. Ele começa com textos bíblicos, ele vai abordando o tema da caris, né, da gratidão, que é um tema como, repisando, é um tema central, né, da ética cristã, porque, vamos lá, reclamar, você falou aí, reclamar. Reclamar, a gente usa essa terminologia no direito, né? Reivindicar, reclamar. E o livro não chama uma vida sem reclamar, no sentido que é importante fazer uma distinção aqui entre lamentar e murmurar. A Bíblia apresenta, por exemplo, o lamento como uma resposta adequada à dor, uma resposta adequada ao momento de tristeza, a um momento. O Eclesiastes diz: há tempo de rir, há tempo de chorar. Então, existem salmos de lamento. Existem salmos de lamento. Jesus na cruz, ele cumpre, cita o Salmo 22, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Há um livro na Escritura chamado Lamentações, tradicionalmente atribuído ao profeta Jeremias. Né? Não sabemos se foi tradicionalmente,
mas o livro de Lamentações registram cânticos belíssimos que expressam dor ao ver Jerusalém devastada. E as sociedades contemporâneas, as igrejas contemporâneas, as pessoas hoje perderam a capacidade de lamentar. Tem que estar todo mundo o tempo inteiro sorrindo, mas um sorriso plástico, falso, uma falsa paz. Dizem paz, paz, quando não há paz. Então, lamentar é muito importante. Por exemplo, o relato do Evangelho, da morte, crucificação e morte de Jesus, eles implodem a noção da morte filosófica, a morte heróica, a morte virtuosa da antiguidade. Tem um trabalho da Adela Collins, né, uma das maiores biblistas contemporâneas, especialista no Evangelho de Marcos. A Adela Collins tem um trabalho comparando a morte de Sócrates e a morte de Cristo. A morte de Sócrates como essa morte filosófica, essa morte heróica dos pensamentos antigos, quando, quer dizer, Sócrates morre resignado, ele toma calmamente o cálice de cicuta e, apesar de não concordar, obviamente, com aquele veredito, ele acata o veredito do Tribunal de Atenas, quando Meleto, Licão e os seus outros acusadores falam que ele estava corrompendo a juventude, falam que ele não estava crendo nos deuses de Atenas. Ele vai argumentar, vai dizer, os sofistas são vocês, não eu, e etc, etc. Vocês que estão corrompendo a juventude. Mas ele diz, vou morrer em paz com o meu daimon, vou morrer em paz com a minha responsabilidade. Vocês não estão me matando, vocês estão matando a filosofia. E ele, calmamente, diante de seus filhos, mulher, discípulos, toma o cálice de cicuta, apesar dos protestos de Platão, de Críton, de que ele deveria fazer, ele morre ali. Então, quer dizer, a morte de Sócrates como uma morte da resignação filosófica diante do destino. Jesus Cristo, não. Quando você vai para o Evangelho, Jesus agoniza na cruz. Jesus, ele lamenta na cruz. Ele brada em alta voz na cruz. Então, se no Antigo Testamento os reis choram, os profetas choram, os sacerdotes choram, no Novo Testamento o Todo-Poderoso chorou. Jesus chora no Novo Testamento. Ele chora na morte de Lázaro. Hebreus diz que ele chorava várias vezes em alta voz, as pessoas viam e ouviam o lamento de Jesus. Ele chora sobre Jerusalém, ele agoniza na cruz do Calvário, né? Orígenes propriamente disse que as lágrimas crísticas são as lágrimas de Deus, são as lágrimas de Deus. Então, a fé cristã, ela apresenta uma noção de bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, o lamento tem um lugar na nossa vida. Tem uma outra obra que eu escrevi chamada Pega Leve, que eu coloquei uma frase assim: há coisas que nós só vemos com os olhos molhados. Ou seja, existem situações na nossa vida, dimensões do nosso dia a dia, que a gente só percebe depois de experienciar um momento de dor. Olha a maturidade de um pai, de um pastor, de um professor, depois de um momento de dor, de lidar com dores reais das pessoas. Agora, algo completamente diferente disso, Tiago, completamente diferente disso, é a pessoa viver murmurando. Aí a Bíblia denuncia a murmuração como um pecado. A murmuração não é lamento. A murmuração, ela é cínica, ela é sarcástica, ela é desprovida de fé, ela é acusatória, ela é demoníaca, maligna, conforme a Escritura apresenta. Uma geração inteira de Israel não entrou na Terra Prometida por causa da murmuração. Então está lá na história do Antigo Testamento, está lá, Paulo vai falar em Coríntios 10, vai falar dos pecados de um povo que morreu no deserto. João capítulo 5 aborda a mesma questão, o debate que se segue teológico entre Cristo e as autoridades religiosas do judaísmo depois da cura do paralítico no tanque de Betesda. Então, nem que se Moisés estivesse aqui, vocês iam crer, porque não sou eu que estou falando, Moisés diz, mas vocês estão aí com o coração empedernido, um coração petrificado. Então, a gente vê um número de pessoas dentro das igrejas e fora das igrejas. Fora das igrejas, você não espera nada. Quer dizer, a pessoa ela não tem nada a oferecer de acordo com a teologia cristã. Ela está em trevas. Jesus falou, se me perseguirem,
vão perseguir vocês. As trevas não compreendem a luz. Agora, o grande problema que você vê que um livro como esse está alcançando as pessoas é um país que tem 86% de cristãos conforme o IBGE. Então, quem está lendo o livro, se o livro está alcançando as pessoas no Brasil, é uma ética cristã distorcida. É uma ética cristã distorcida de pastores que são estúpidos, são agressivos, são sem amor nos lábios, quer falar do evangelho e não consegue amar nem a própria família. Quer falar do evangelho, quer discutir teologia, a pessoa não tem cordialidade básica, civilidade básica. De acordo com Jesus no Sermão do Monte, até os pagãos se cumprimentam. Se você cumprimentar quem te cumprimenta, o que você está fazendo demais? Então, quando chega um ponto que a gente vê uma sociedade que é um império de reclamação, gente que reclama de tudo, gente que se acha, gente que só exige uma sociedade de credores, e ninguém oferece amor, ninguém tem ternura, ninguém sabe distinguir lamento de murmuração nos púlpitos mais, então você vê a importância da gente conversar sobre isso, Tiagão. Pois é, o meu próprio canal agora é uma tentativa de gradativamente furar a bolha, né? Mas tu hoje conseguiste furar a bolha, razoavelmente no mínimo conseguiu furar a bolha. Tu já foste a alguns lugares, como por exemplo, já foste 2 vezes ao Conversa com Bial, e eu creio que uma foi na pandemia, né? E outra foi agora ano passado, né? Tu foste com a Jacinta, não foi isso? Isso, teria esses convites, Jacira, né? perdão. Jacira, sempre foi Jacira, motivado. A Jacira Monteiro. Os livros, eles abrem portas, né? O livro é uma ideia, o livro apresenta propostas. Aí, o livro Brasil Polifônico, que esse sim é um ensaio, né? De viés mais acadêmico. Eu peguei parte da minha dissertação de mestrado no Brasil Polifônico, os evangélicos e as estruturas de poder. Quando nós lançamos esse livro ele antecipou tudo que todo mundo agora está falando de política, evangelho no Brasil, né? E assim, coisas bem beabá mesmo. O livro ele leva mais fundo a discussão sobre demagogia, igreja evangélica, crise da nova república no Brasil, resgatando conceitos históricos. E aí, o livro da editora Mundo Cristão, nós lançamos o Brasil Polifônico na Biblioteca do Senado em 2008. E esse livro também teve uma penetração diferente, né? Ele foi incorporado em bibliotecas acadêmicas, ele tem uma outra proposta, né? Ele teve uma outra proposta, alcançar outro tipo de diálogo, e abriu portas no Opinião Nacional, na TV Cultura, no programa da jornalista Mônica Waldvogel, na época, ou entre aspas, na Globo News, e a primeira participação no programa Conversa com o Bial, entre outras reportagens no jornal O Globo. O livro saiu no estado de São Paulo, saiu na mídia impressa, e aí fiquei feliz também, né? O Brasil Polifônico foi uma obra que, desde rádio, CBN, até Biblioteca Britânica, Biblioteca em Munique, Biblioteca Universidade em Paris, Condorcet, Harvard, Stanford, Universidade de Chicago, vários seminários teológicos, os principais seminários teológicos do mundo, WordCat, você pode ver, a obra foi sendo incorporada. E aí, por outro lado, né, o livro do Luther King, né, eu revisitando Martin Luther King, também um livreto resgatando o perfil biográfico do pastor batista Martin Luther King, pela editora Quitanda, um convite do Thomas, querido editor, amigo, pastor Thomas Camba, de Angola, solicitou essa obra, e aí foi essa segunda participação. Eu acho que é isso, Thiago, é muito importante o seu canal, é muito importante vozes que desejem romper isso que nós estamos falando aqui. Muitas vezes esse academicismo embrutecido, né, Thiago? Que não dialoga mais, não ouve, não alcança as pessoas numa linguagem acessível, né? Então não tem alcance, fica um papo de comadre chato e sem efeito. Chato, sem efeito, que eu acho que é tudo o que a boa teologia não deve fazer. Eu concordo. Tem uma música da banda Resgate que fala que a gente já pregou para crente, mas ele não se converteu, e a gente continua pregando para crente, o crente continua igual e a gente não consegue dialogar com quem está fora.
Cara, eu tenho uma dificuldade grande com isso aí. Eu tô aqui na região, eu tô na rádio toda quarta à noite, e ainda é difícil. Eu tô numa rádio que não é uma rádio evangélica, é uma rádio secular. E é difícil, cara, furar essas barreiras, né? E atingir o público em geral. Eu tenho mais uma pergunta para ti, mas antes de fazer essa pergunta para ti, eu quero pedir desculpa para Jacira, porque eu errei o nome dela. E é inaceitável que eu tenha errado o nome dela, porque eu a considero uma amiga. Até porque a gente compartilha um mesmo sobrenome, que é o Monteiro, né? Meu nome é Thiago Bentes Monteiro, e acabo chamando ela de prima. Cara, então, mais inaceitável ainda. Mas uma pergunta que eu te faço que para mim é importante, mas é importante também para qualquer um outro que planeje levar o evangelho a outras camadas culturais, né, a outros círculos culturais, círculos sociais. Como tu conseguiste furar a bolha, como é que a gente consegue, o que que a gente pode fazer, cara, para a gente conseguir ultrapassar as fronteiras das comunidades eclesiásticas, das igrejas, porque não adianta a gente continuar só levando o evangelho como projeto social para áreas mais carentes, ainda que isso seja necessário, a gente precisa fazer isso, mas a gente não pode ficar fechado em deixar de dialogar com, com, com a maioria das pessoas, sabe? A gente precisa saber chegar nesses outros lugares, a gente precisa saber chegar nas outras casas, nas outras pessoas, inclusive nas cabeças que se põem, pelo menos, a pensar um pouco mais aqui no Brasil. E talvez tu não tenhas feito isso de caso pensado, mas a gente precisa reconhecer que tu conseguiste alcançar um pouco mais do que outras pessoas, por exemplo, como pessoas reformadas. Tiago, eu vejo assim, o principal que Jesus nos ensinou é amar a Deus e amar ao próximo. Então, o amor, ele que quebra essas barreiras. Se o amor não quebrar, nada quebra. Entendeu? O amor é essa atitude de renúncia, de sacrifício, né? Que é uma atitude que as pessoas não gostam de praticar. Então, se você é ortodoxo, todo ortodoxo na teologia, ortodoxicamente correto, porém não ama, você é um herege. É porque o amor é que amarra tudo, de acordo com o que Jesus falou. Toda a lei depende desses mandamentos, está pendurada nesses mandamentos. Então, eu vejo assim, sempre vai ter resistência à fé cristã. Até mencionei aqui as falas do Senhor dizendo: as trevas não compreendem a luz, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Então, o fato da gente ser perseguido, sofrer preconceitos, em algum grau, de alguma maneira, ou em alguma época da nossa trajetória, não é uma desculpa para o cristão se tornar um estúpido. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou sal grosso da terra. Ah, o meu temperamento é assim. Não. Cada um vai prestar conta de si a Deus, de cada palavra que saiu da sua boca. A gente vê hoje uma espécie de cristianismo que eu acho que é o grande problema, o grande entrave. É a total falta de amor, de respeito, de piedade dos ditos autoproclamados cristãos, que, na verdade, de cristão não tem nada. Você sabe que eu estava pesquisando quem foi o primeiro cristão que morreu assassinado oficialmente pela própria igreja. Eu encontrei, né? Tradicionalmente se atribui a 385 depois de Cristo um sujeito chamado Prisciliano de Ávila. E o Prisciliano de Ávila era um herege, ensinava umas heresias gnósticas, que não podia comer pão, não podia tomar vinho. Era um cara todo enrolado, mas quer dizer, uma coisa é você defender, né, a doutrina, a sã doutrina, como Paulo ensina Tito, Timóteo, o pessoal, olha, é herege. Daí para matar o cara tem uma grande diferença, né, Tiago? Decapitaram ele, a mulher dele, os amigos dele, a igreja mandou matar. Então, hoje nós vemos no mundo que ainda existem esses descendentes dos executores de Prisciliano de Ávila, pessoas que, tudo bem, eu não concordo com o Prisciliano de Ávila, agora, matar, onde que tem esse ímpeto no ensino de Jesus? Onde que tem isso no Sermão do Monte? Qual parte do evangelho que ensina a igreja a matar em Atos? Onde que está em Atos? É o contrário, Paulo, que matava os outros, se converteu, e agora é o maior dos pecadores, ele vai dizer. Então, eu vejo que
tem uma falta de amor, de interesse em amar a Deus e amar as pessoas, porque isso não dá like, isso não dá resultado. O que dá resultado? Você ficar esbravejando, você ser nervosão, isso dá engajamento, isso dá dinheiro. Então, as pessoas estão servindo mamão. Agora, Jesus, assim, os critérios são outros. Você não pode se pautar por critério de mídia social se você é um discípulo de Jesus. As diretrizes da nossa comunidade são outras. Né? A nossa comunidade é outra. E eu vejo hoje um afã também, como se fosse assim, Tiago, a relevância pela relevância, entendeu? Assim, o dia que tiver que estar em qualquer lugar e renunciar ao que eu creio, eu não vou, como eu já não fui em um monte de lugares. Eu acho que talvez 10 vezes mais dos convites que eu não vou. Podcast, programa polêmico, vários programas eu não vou. Por quê? Porque eu vejo assim, oro, não me sinto bem, acho que são armadilhas, entendeu? O tema que as pessoas colocam, falando, não preciso disso, não preciso disso. Então, eu vejo assim, alguém que quer trilhar por um caminho também de iluminar, de salgar, precisa ter esse discernimento, precisa, número um, ter esse amor. O amor é o argumento final de Cristo. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele morre com palavras de perdão nos lábios na cruz. Né? Ele ressuscita, envia a igreja, uma igreja para discipular as nações, para ensinar, com uma tarefa pedagógica, uma tarefa amorosa, não uma tarefa testemunhal, não uma tarefa de advogados, né? Vão por todo mundo julgando as pessoas, não, vão testemunhar, vão ensinar, vão passar adiante aquilo que vocês receberam, né? Se eu lavei os pés de vocês, vocês lavem os pés uns dos outros, vão lavar os pés das pessoas, né? Sigam o meu exemplo, ele falou. Ele falou, quem teve misericórdia? O escriba falou, o que teve... foi o samaritano que se tornou próximo, o que teve misericórdia dele, né? O que teve misericórdia que se tornou próximo do homem caído. Aí Jesus diz, vá e faz o mesmo. Então, Jesus sempre nos enviou a isso, a praticar a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. E esse aspecto, ele é muito negligenciado pela igreja brasileira. A igreja brasileira está muito pomposa, deveria estar mais curvada, deveria estar mais humilde. Né? Quanto maiores as influências, maiores são as exigências. Né? Tiago fala, né, que os mestres são julgados com maior rigor. Então, quanto mais você conhece, biblicamente, tem um conjunto de textos que mostram que maior é o rigor sobre essa pessoa. Então, a gente tem pessoas hoje que têm muito conhecimento teórico sobre a teologia cristã, mas nenhum conhecimento prático. Né? Nenhum conhecimento prático. Algo que nós temos procurado fazer desde sempre é esse, sim, desde a época de graduação em faculdade, quando tinha as nossas reuniões de oração, era ter convicções muito claras, mas sem jamais querer matar e destruir ninguém. Eu brinco assim, Tiago, quando Pedro arranca a orelha, né, do soldado, do Malco, que estava lá prendendo Jesus, aí Jesus vai, cola, né, a orelha do soldado e fala, Pedro, guarda a espada, né? Aí eu brinco assim, que é a parábola da orelha perdida. Né? Não é a ovelha perdida, é a orelha perdida. Como ouvirão se nós arrancarmos as orelhas, machucar o ouvido, arrebentar os tímpanos das pessoas? Então, uma igreja... claro que tem que posicionar, não precisa explicar, isso é óbvio. Você tem que posicionar, você tem que ter firmeza, você tem que falar, mas tem que falar a verdade em amor. Está escrito isso na Bíblia, Efésios, é a verdade em amor. Tem que ter esse equilíbrio. E hoje eu vejo uma igreja covarde, que muitas pessoas na igreja não têm coragem, não têm mais a audácia de amar, tem a audácia de xingar. Fica assim, nossos valores inegociáveis. Sabe, o valor inegociável da igreja é amar a Deus e amar ao próximo. Se você negociou isso, não tem valor inegociável. Toda escritura é superlativo o modo que Jesus fala. Dependem a lei e os profetas de amar a Deus e amar ao próximo. Então, se a igreja errou aqui, ela errou tudo. Ela errou tudo. Então, eu insisto nesse ponto. Quando nós pagamos o mal com o mal, nós vencemos o mal espelhando o mal, então não é uma vitória. Na verdade, o mal está multiplicando. Entende o que eu quero dizer, Tiago? Se você paga o mal com o mal venceu.
Então está escrito lá em Romanos, nós temos que vencer o mal, tem que vencer o mal, mas como? Com o bem. É caminhando outra milha, é dar a outra face. Essa é a singularidade do evangelho. Essa é a singularidade da ética cristã no mundo cheio de ódio. O cristão é um curto-circuito. Orar por inimigo no mundo de hater. Então, o que me atrai hoje, mais do que tudo, são esses ensinamentos de Jesus abandonados no púlpito brasileiro, pelo menos. Não se tem conferências sobre isso, não se tem debates, não se tem obras sobre isso, que é o grande diferencial da fé cristã para outras religiões, para outros sistemas éticos, filosóficos. Então, acho que esse tema tem que ser resgatado. Não, muito bom. Davi, muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo tempo aí que tu separaste para conversar comigo, pelo tempo dispensado. Te agradeço de coração. Eu também gostei muito da conversa. Eu vou indicar de novo o livro aqui, é o Um Dia Sem Reclamar. É um bom livro, principalmente para quem reclama muito, para quem murmura muito, é muito bom. Mas é isso, cara. Deus te abençoe e eu espero que, se possível, a gente volte a repita essa conversa, na verdade. Bom? Mas é isso aí, Thiago. Obrigado pelo convite, parabéns pelo seu trabalho. Sempre bom a gente estar conversando. Não vamos demorar muito a próxima agora, hein? Não vamos. As tuas redes sociais, tu estás em quais redes sociais hoje? Thiago, eu sou muito ruim nas mídias sociais, mas quero melhorar isso aí, terminando o doutorado, quem sabe tenha tempo para dedicar, né? Mas é o Instagram que eu procuro manter mais ativo, assim, de algum modo. É o meu nome, @Davilago. @Davilago. Muito. Tu não tá mais no Twitter? No antigo Twitter? Não, abandonei tem uns anos já. Cara, agora que tá bom lá, que não tem ninguém. Mas Por é isso aí. absoluta falta de tempo. Eu entendo completamente. É isso aí, Davi. Muito obrigado. Deus abençoe e até a próxima. Até mais.